Bem, pessoal, a paz do Senhor Jesus, vamos levar agora para você respostas de perguntas, de dúvidas que são feitas ao evangelista Wellington Ramos. Você também que vai assistir esse vídeo agora, você pode estar tendo a resposta de alguma dúvida que você tenha, que nós vamos levar agora para você nesse vídeo. Você pode também ser esclarecido. Então eu convido você agora para você assistir esse vídeo, tá certo? Evangelista Wellington responde. Vamos lá. As perguntas que foram nos feitas para levar esclarecimento. Quem vai para o céu? Bem, quem vai para o céu são só os crentes? Não. A Bíblia não diz que é os crentes que vão para o céu. Quando alguém afirma isso, está afirmando uma coisa do seu conhecimento, mas não dos princípios bíblicos. A palavra de Deus diz que quando Jesus vier, os que foram mortos em Cristo ressuscitarão. Em Cristo vão ressuscitar. Os que estiverem vivos nessa época, em Cristo, vão ser arrebatados e todos vão para o céu estar com o Senhor na eternidade. Porém, não se refere a crente, porque crente todo mundo é, até o diabo é. Né? Então, se é só os crentes que vão para o céu, não. A Bíblia não fala de crente ir para o céu. A Bíblia fala que todos aqueles que estiverem em Cristo, não é? Até porque o diabo também é crente, o mundo é crente. E ser crente é acreditar em alguma coisa, todo mundo acredita. Agora a diferença é os que creem em Jesus e os que creem em outras coisas que são colocadas pelas religiões e pelo conhecimento e pela formulação do homem, que estabelece coisas para as pessoas crerem. Então a resposta é, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 ao 17, o apóstolo Paulo fala que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós que estivermos vivos seremos juntamente com eles arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, para estar com o Senhor para sempre na eternidade. Então não é os crentes, é os que estão em Cristo. Não é? Lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, a palavra também diz que foi revelado a João aonde estava a alma dos que morreram aqui na terra, por amor do testemunho da palavra de Deus. Aqueles que morreram não porque eram crentes na religião, aqueles que morreram não porque estavam dentro de uma religião, mas o texto diz que os que deram testemunho da palavra de Deus, aqueles que foram mortos pelo testemunho da verdade. Então aqueles que creram em Jesus. Então essa pergunta que você fez, se é só os crentes que vão para o céu, a resposta é não, não é crente que vai para o céu, porque crente todo mundo é. Quem vai para o céu é todo aquele que crê em Jesus Cristo, aceitar o chamado de Deus através de Jesus e a ele se render e perseverar até o fim. Tá certo? A verdadeira religião, eu posso dizer a você que não existe uma verdadeira religião. Né? O que existe é a religião que possa estar na verdade. Né? Mas não existe uma verdadeira religião. Então, qual é a verdadeira religião? Não tem. O que tem é aquela religião ou aquela igreja que está na verdade, que está vivendo no conceito da palavra. E para você buscar conhecer isso, você precisa conhecer a palavra. Ver o que a palavra ensina para ver se determinada religião está se conduzindo pelos princípios de Deus através da palavra. Então não existe religião verdadeira. Né? O que existe é a verdade, que a religião que quiser ser de Deus tem que estar nela. Até porque a palavra religião quer dizer realidade. Então nada dentro dos princípios humanos pode ligar o homem com Deus. A religião, ela é preceitos de homem. Então ela não liga o homem com Deus. No entendimento das pessoas, viver uma religião é estar em comunhão com Deus, é estar buscando a Deus, mas não é o caminho da religião que leva o homem a Deus. Jesus, ele respondendo a Filipe, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6, o apóstolo Felipe, ele faz uma pergunta a Jesus. Ele diz: mestre, como saberemos o caminho? E Jesus, no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava dizendo que iria para o Pai. E deu a eles entender que eles também chegariam lá. E eles perguntaram, Filipe agora interroga Jesus perguntando: como saberemos o caminho?
E Jesus mostra para ele dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a religião, ela não liga o homem com Deus, ela não tem o poder de reconciliar ninguém com Deus. Então, o que religar o homem com Deus, a religião, é Jesus. Jesus é a verdadeira ligação do homem com Deus. Até porque nós também podemos ver na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 3 e o 4 e o 5, onde o apóstolo Paulo orientando Timóteo diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Esse mediador, essa religião que liga o homem com Deus é Jesus. Então, qual é a verdadeira religião? Não existe. O que existe é uma religião que possa estar dentro dos princípios bíblicos, tá certo? É um conceito, é um grupo religioso que tem que estar dentro dos princípios bíblicos. Vamos mais uma pergunta? Não. Todas as religiões que falam de Deus são de Deus? Não são de Deus. Não é falar de Deus que é de Deus. Não é? Não. Todas as religiões que falam em Deus não são de Deus. Porque falar em Deus todo mundo fala. Mas Deus não pediu, Deus não orienta o homem a falar dele, para estar em comunhão com ele. O que Deus quer é que o ser humano, ele siga os preceitos de Deus. Ele dê ouvido e siga e guarde a palavra de Deus, para poder estar em Deus verdadeiramente. Não é pelo fato de falar em Deus que a pessoa está servindo a Deus. Para ser de Deus, não é falar sobre Ele, é guardar a palavra dele, como ele disse lá em Jeremias, capítulo 7, versículo 23 e 24. O Senhor diz, o que eu pedi, ordenei a vocês, para que vocês fossem o meu povo e eu fosse o vosso Deus, é que vocês guardem a minha palavra. Não é? Então, se você for perceber, toda religião no mundo fala de Deus, agora não estão enquadradas na palavra de Deus, não estão submissas nem se guiando pela palavra de Deus. Então, não é falar de Deus que faz uma pessoa estar na presença de Deus, é guardar a palavra dele. Até porque Jesus nos advertiu sobre muitos falsos profetas que iria falar sobre Deus, mas ia ensinar preceitos errados, falsos caminhos, falsas doutrinas que não estavam enquadradas na palavra de Deus. O apóstolo Paulo também diz que muitos falsos profetas e muitas pessoas iam seguir doutrina de demônio, ou seja, os falsos profetas infiltrando no meio da igreja, falando em Deus, dizendo que Jesus é o Salvador, é o Senhor, mas não está ensinando os preceitos de Deus. Não está ensinando o que a palavra diz. Estão sendo conduzidos por doutrinas de demônios, ensinando o povo aí. Então não é falar de Deus que é de Deus, tá certo? Mais uma pergunta explicada para você. Vamos mais uma. Como podemos conhecer a verdade? Porém, é o seguinte. Para conhecer a verdade, é preciso conhecer os princípios dos fatos, tá certo? Ninguém conhece a verdade, ninguém pode chegar a alguma verdade se não conhecer e examinar os princípios. Podemos ver que o princípio de análise da verdade nos leva a ter certeza dos fatos. Então, como é que acontece isso? Para você saber a verdade sobre a idade de uma pessoa, você tem que buscar o princípio dela, ou seja, o dia em que ela nasceu. E esse princípio está no registro de nascimento. Então é pelo registro, pela data do nascimento daquela pessoa, que você vai saber a verdadeira idade daquela pessoa. Então isso é princípio. Então, para que nós possamos entender, como podemos conhecer a verdade, é você analisar, examinar o princípio. Se alguém ensina para você que o mundo foi criado através de uma explosão, como ensina a teoria da evolução, perdão que eu fui resolver o negócio ali. Então, como ensina a teoria da evolução, que diz que tudo criou-se através de um globo de energia cósmica que foi inflamando, explodiu e criou tudo. E aí, quando nós pegamos o princípio, a gente vai ver que não existe isso, porque essa teoria não tem como ver o princípio dessa criação. Tá certo? Até porque isso é uma teoria da evolução. Eles querem estabelecer um princípio de uma situação para poder dar
uma explicação dentro de uma coisa que não cabe, não está dentro do conhecimento da ciência isso. Para a gente entender como o mundo foi criado, a gente precisa conhecer o princípio. E esse princípio da criação, só quem sabe é Deus, porque só quem estava lá foi Deus, para poder testificar desse princípio. E o próprio Deus testifica-nos do princípio da criação em Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde ele nos revela que ele quem criou o mundo, os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, como você pode conhecer a verdade? Por exemplo, se uma pessoa te ensina que você precisa, buscar os santos e os anjos para que eles socorram você, isso é verdade ou mentira? Como é que eu posso conhecer isso? Através dos princípios espirituais de Deus, que é a palavra. Você vai buscar na palavra esses princípios e ver se ensina isso. Então a verdade você conhece pelos princípios bíblicos, que é a nossa regra de fé e prática, que é a chave de interpretação hermenêutica. Para que possamos conhecer a verdade de Deus, os princípios de Deus estão na palavra. Então, se você quiser conhecer o que é verdadeiro ou falso, através da palavra de Deus, você conhece, tá certo? O princípio de análise da verdade de Deus é a Bíblia. Quer conhecer o que é verdade ou mentira, diante da realidade espiritual de Deus, você tem que ver o que a Bíblia nos ensina. O princípio é esse. Vamos mais uma pergunta, tá certo? A pessoa que não faz o mal a ninguém e ajuda aos outros, essa pessoa vai para o céu? Pronto, deixa eu te responder o seguinte. O princípio para ir para o céu não é esse. Vamos agora colocar a explicação da pergunta anterior. O princípio para o homem ir para o céu. Qual é o princípio? Onde é que eu vou conhecer isso? Dentro das Escrituras. Não é pelo homem ser bom, não é pelo homem fazer caridade, que ele tem o direito, que ele alcançará o mérito da salvação. A graça, a dádiva da salvação. Então, ele pode ser bom, ele pode fazer caridade, ele pode ajudar as pessoas, ele pode não ser mal, não viver uma vida de roubo, de perturbação, de baderna, de bagunça, viver uma vida social, uma vida quieta na sociedade, ser uma pessoa de bom testemunho, mas isso não é o princípio para uma pessoa ir ao céu. A pessoa pode viver tudo isso e continua sentenciada pelo pecado. Porque, independente do homem ter uma vida social aqui nesse mundo, ele é um pecador. Ele é um pecador e o pecado condenou e sentenciou o homem à ira de Deus. Então, o que Deus nos ensina sobre isso? Não é porque somos bons, não é porque fazemos caridade. Esse não é o princípio para ir ao céu. O princípio para o homem ir ao céu é Cristo, não há outro meio. É crer em Jesus. Tá certo? Ainda que ele seja o mais benigno do mundo, o homem mais caridoso, o homem mais de testemunho de comportamento, mas isso não levará ele ao céu. A Bíblia nos dá um exemplo de um homem chamado Cornélio. Cornélio era um homem religiosíssimo, era um homem que tinha testemunho na sociedade que ele vivia naquela época, dava muitas esmolas, fazia o bem às pessoas, mas Deus contemplou isso nele. E daí então Deus manda o apóstolo Pedro e até Cornélio. E Deus em revelação aparece a Cornélio através do envio de um anjo e diz para Cornélio enviar pessoas para buscar Pedro. Porque Pedro diria a ele o que era necessário para o homem alcançar o perdão de Deus e a justificação para que ele fosse salvo. E quando Cornélio manda chamar Pedro, Pedro vem até Cornélio. E Pedro começa a evangelizar Cornélio, falar do evangelho, dizer a Cornélio que através de Cristo, aquele que Deus ressuscitou, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, através da fé nele, o homem é justificado e purificado dos seus pecados. Cornélio precisava conhecer essa verdade. Ele tinha um testemunho bom na sociedade, o próprio Deus contemplava isso, mas só isso não salvava ele. Era preciso Jesus, porque Jesus é o princípio absoluto para o homem ser salvo. Não existe outro. Então, a pessoa que não faz o mal, a pessoa que ajuda os outros, ela não vai para o céu por causa de bondade, porque ninguém vai para o céu porque é bom. O próprio Jesus disse que não é bom, bom é Deus. E todos se desviaram, não há um sequer que faça o bem. O bem é aos olhos de Deus. Porque aos nossos olhos a gente pode julgar uma pessoa, dizer que aquela pessoa é maravilhosa, mas quem conhece o homem por dentro é Deus. E o homem está contaminado pelo pecado. Você observe. Existe uma pessoa religiosíssima, caridosa, mansinha, uma pessoa que é muito humilde, uma pessoa que fala bem, simpática, que ajuda. Mas, dentro desse comportamento, ela
está aprovada por nós, mas diante de Deus não, porque ela pode estar dentro de um conceito religioso contrariando a vontade de Deus, ela pode estar dentro de uma idolatria, dentro de uma feitiçaria, ainda com toda a caridade dela, mas ela tem um entendimento errôneo de buscar a Deus. Ela se conduz pelo caminho que faz com que ela seja inimiga de Deus, ainda que ela seja uma pessoa caridosa, bondosa. Então, que você entenda isso. Não é por ser bom e fazer o bem que a pessoa vai ao céu, tá certo? Ir ao céu é uma atitude que o homem toma reconhecendo Jesus e a ele se rendendo. Temos o exemplo do ladrão na cruz. Aquele homem não foi para o céu porque ele era bom, porque ele passou a vida dele inteira praticando o mal. Mas no momento em que ele se encontra numa situação que ele tem a oportunidade ainda de tomar uma decisão para mudar o seu destino eterno, ele se rendeu a Jesus Cristo, ele rendeu-se, ele creu, ele reconheceu Jesus e reconheceu a sua miséria e pediu socorro do Senhor. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o caminho para o céu é Jesus, não é caridade, não é bondade, não é nada. O homem tem que fazer isso porque é um dever nosso. Ajudar o nosso semelhante, viver bem com o nosso semelhante. Isso é dever, isso não é mérito. Tá certo? Vamos mais uma pergunta agora, para a gente compreender como você pode ter certeza da salvação. Isso é uma pergunta muito importante. Sim, sim, você pode ter certeza da salvação, e é isso que Deus dá a todos que vêm a Ele. Deus dá a certeza da salvação. Agora, como você pode ter? Você não vai ter a certeza da salvação através de se filiar a uma denominação, a uma igreja, ou estar dentro de uma religião. Isso não lhe garante certeza de salvação. Você não vai ter certeza de salvação por você se moldar dentro dos conceitos da religião, de usos e costumes. A certeza da salvação, ela vem através do Espírito Santo de Deus, na vida de todo aquele que crê em Jesus e se arrepende e confessa-o verdadeiramente no seu coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele é dado àqueles que creem em Jesus. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí vem a certeza. Porque também é o Espírito Santo que nos revela, que nos dá compreensão sem ver das riquezas do céu, das promessas eternas, da vida com Deus. Você pode ver lá em Romanos capítulo 8, 14 ao 16, que a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, nos fazendo ter a convicção de que somos filhos de Deus. Então, por isso que você precisa crer em Jesus para que haja um sobrenatural na sua vida, no seu interior, que haja uma ação de Deus no seu interior. Não é através de se filiar a uma igreja e começar a mudar o intelecto. Tem que mudar o interior, renovar o nosso entendimento, ser transformado. É o que diz a palavra aqui: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo, o passado já era. Por quê? Porque agora ele foi restaurado, regenerado, foi agora livre da condenação, do juízo, foi anulado na vida dele. Porque ele está em Cristo agora. E quem dá essa certeza é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é quem nos guia, é quem nos ensina, é quem nos dá a certeza da verdade de Deus, é quem nos faz conhecer a palavra. Porque o homem pode fazer teologia, pode estudar a Bíblia, como for, mas sem o Espírito Santo de Deus, ele é um herege, porque a palavra de Deus a gente compreende e entende pelo Espírito Santo de Deus. Tá certo? Eu digo a você que lá na carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 28 mais ou menos, o apóstolo João, orientando os irmãos, ensinando, ele diz: vocês não precisam aprender nada de ninguém, porque o Espírito, a unção que está em vós, ela vos ensina todas as coisas. Mesmo uma pessoa que crê em Jesus, ela não sabe ler, ela não teve um estudo de seminário, ela não fez teologia, mas ela conhece a verdade de Deus, porque o Espírito de Deus que está nela faz ela entender, quando ela ouve alguém falar sobre Deus, se é verdade ou não. Quando não é verdade, quando não é uma palavra que está dentro dos conceitos de Deus, essa pessoa, o Espírito de Deus não nos deixa aceitar essa palavra. Porque Jesus disse lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 16, no versículo 14, Jesus ele diz assim, eu quero ler para vocês esse texto aqui, porque o Espírito de Deus é quem nos guia, a certeza da nossa salvação é o Espírito de Deus que nos sela. Tá certo? E esse Espírito Santo todos recebem a partir do momento que creem em Jesus Cristo. João capítulo 16, versículo 13, Jesus disse assim:
Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. É o Espírito de Deus que nos faz pregar sobre o juízo de Deus. É que nos dá a certeza das coisas que estão por vir da parte de Deus. E Jesus disse que esse Espírito vai glorificar a Ele, a Jesus, e não a nenhum outro ser. Versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Então o Espírito Santo de Deus, quem está guiado pelo Espírito, ele não é levado a buscar socorro em nenhuma outra coisa. Ele não glorifica nenhum outro nome. Ele não clama por Pedro, por Paulo, por João, por pastor. Ele não fica firmado em denominação. Quem está guiado no Espírito Santo não corre atrás de promessa, de campanhas, desses movimentos. Quem está guiado pelo Espírito Santo fica firme na palavra. Glorifica a Jesus, permanece fiel a Jesus e permanece com a sua fé voltada em Jesus. Porque isso é o Espírito Santo que nos conduz a isso. Então, como posso ter certeza da minha salvação? É recebendo o Espírito Santo. E como eu posso receber o Espírito Santo? É se convertendo, é crendo na mensagem do Evangelho. É aí, queridos, deixa eu aproveitar essa pergunta para poder trazer mais um esclarecimento dentro disso. É aí onde podemos ver que as pessoas que não estão guiadas pelo Espírito Santo de Deus, essas pessoas estão seguindo doutrinas errôneas. Porque a pessoa que está guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela não nega a Jesus como os testemunhos de Jeová negam. As pessoas que estão guiadas pelo Espírito Santo de Deus, elas não colocam a salvação por outro caminho, como colocam os adventistas do sétimo dia, que diz que tem que guardar o sábado. As pessoas que estão sendo guiadas pelo Espírito Santo de Deus, ela não se deixa dominar por doutrinas que levam ela a invocar Pedro, Maria, João, os santos que ensina a Igreja Católica. A pessoa que está guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela não segue doutrina de Espiritismo, porque o Espírito Santo de Deus jamais vai conduzir uma pessoa nessa doutrina que contraria a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos guia na verdade, em toda a verdade que é a palavra. Então, se uma pessoa não segue a doutrina de Cristo, ela logo não está sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Ela está sendo conduzida por doutrinas de demônios, guiada por espíritos enganadores, como Paulo disse a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 1. Então essa pergunta foi muito boa para poder levar esse esclarecimento. Você só pode ter certeza da salvação, e a certeza Deus dá a todo aquele que crê em Jesus. Porque a salvação não é uma coisa na dúvida, não. A salvação não é uma coisa para o futuro, não, é presente. Você crê em Jesus, você já alcançou a promessa da salvação. E se você morrer nesse momento, você já está salvo. Você já passa a desfrutar dela. Não vai mais, sua alma não vai mais para a condenação eterna. Tem religiões que ensinam aí, e até igrejas evangélicas mesmo que ensinam, que ninguém pode ter certeza da salvação. Só quem sabe é Deus naquele dia. Aqueles que creem em Jesus têm essa convicção. É por isso que renunciamos tudo. É por isso que não temos medo de perder a vida. Por causa dessa certeza que Deus nos dá em nosso coração pelo Espírito Santo. Agora, uma pessoa que fica presa aqui ainda neste mundo, com a riqueza desse mundo, uma pessoa que não tem nenhuma alegria na vinda de Jesus, uma pessoa que vai para a igreja só buscar riqueza, prosperidade, uma pessoa que vai para a igreja, mas não para ouvir a palavra, não para se fortalecer no conhecimento de Deus, essa pessoa não está guiada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai conduzir o pecador que vai ser restaurado, habitado por ele vai conduzir esse pecador que foi remido, que foi justificado, para buscar o conhecimento de Deus, para estar se alegrando nas coisas do alto, não nas coisas desse mundo aqui, como a gente vê hoje muitas igrejas só ensinando o povo sobre as coisas, levando o povo a colocar o tesouro nas coisas desse mundo, na riqueza desse mundo. Então, você só pode ter certeza da salvação se você crê no Evangelho, crê em Jesus, e você vai sentir uma experiência pessoal. Eu não posso ter certeza da salvação do meu colega, do meu irmão, do meu próximo. Eu não posso ter certeza da salvação de nenhuma pessoa. Agora, da minha, eu tenho a certeza. Você tem que ter a certeza da sua salvação, porque isso é pessoal.
Isso é pessoal para todo aquele que crê em Jesus. E essa experiência pessoal, nós compartilhamos ela com todos aqueles que também receberam essa dádiva da salvação. Que fala com firmeza, que fala com ousadia, que fala com segurança e não fica tutubiando e nem gaguejando e nem na dúvida. Quando o diabo vem colocar dúvida sobre a nossa salvação, a gente fica firme na certeza de que nós sabemos em quem temos crido e que é fiel e poderoso para nos guardar e nos proporcionar aquele grande dia. Então, como posso ter certeza da salvação? É crendo em Jesus Cristo. Vamos mais uma pergunta? Pois não, você pode fazer a sua pergunta. Não, nem deixa de existir, nem reencarna e nem fica aqui nesse mundo. A pessoa que morre, ela não deixa de existir, ela não evapora, ela não vai reencarnar e ela nem vai ficar nesse mundo habitando aqui, assombrando os outros e comunicando-se com os outros. Isso é um ensino totalmente errôneo, totalmente maldito, que a palavra de Deus condena esse ensino, tá certo? Então a pessoa que morre, a sua alma não deixa de existir, porque a alma é eterna, a alma não morre. Por isso que eu digo, o ensino da Adventista do sétimo dia é um ensino que não está guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque eles ensinam que a alma morre, enquanto a palavra de Deus ensina que o homem não morre, que a alma não morre, permanece viva. Então, a pessoa que morre, o que é a morte? Separação. Eu já falei isso em outro vídeo. Então, quando a pessoa morre, o que aconteceu ali? Foi separado a matéria do espiritual, porque o homem ele é composto de duas matérias, a espiritual e a material. A morte é a separação dessas matérias. Quando o homem morre, saiu a sua parte espiritual. E essa alma, esse espírito, não fica vagando aqui nesse mundo. E nem tampouco evapora, como ensina também o testemunho de Jeová, que a alma deixa de existir, a pessoa fica na inexistência, porque a mesma doutrina desse conceito de alma morrer, é a mesma da Adventista, a mesma do testemunho de Jeová. Então, a alma da pessoa que o corpo morre, que o corpo vai para a sepultura, a alma dela parte para a eternidade. Aí você tem que entender o seguinte, que Deus não criou o homem como um copo descartável, que se usa e depois amassa e joga fora e ali vai ser deteriorizado. Não. Deus criou o homem é eterno. O homem é eterno. Deus criou o homem para a eternidade, não foi para um tempo. Então o ser humano ele é um ser pessoal, tem consciência. Então uma pessoa que morre, seu espírito, ele parte direto para Deus. Se recebeu a salvação, ele vai para um lugar diferente. Se não recebeu, ele vai para outro. Há uma diferença agora de destinos. O destino da vida eterna e o destino da condenação eterna. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, no versículo 4 mais ou menos, ele diz que os espíritos que pecaram contra Deus foram lançados nas cadeias do inferno, em prisões espirituais. Tá certo? A alma de quem parte deste mundo, no pecado, que não foi remido, que não recebeu Jesus, essa alma vai para as cadeias da escuridão, aguardar o dia em que diante do rei, diante do juiz, receberá a sentença do apartai-vos de mim, malditos para a eternidade. Já fica lá. Podemos ver isso. Jesus, ele falando lá em Mateus capítulo 10, Jesus ele diz, não temam os homens, que matam somente o corpo, e não podem matar a alma. A alma não morre, a alma não fica na inexistência. Mateus capítulo 10, versículo 28. Nós podemos também ver o texto que eu já dei aqui, numa pergunta anterior. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Ali foi uma revelação que Deus deu ao apóstolo João, que foi uma coisa, é um texto literal ali. O apóstolo João, na abertura do quinto selo, do sexto, deixa eu ver aqui para você, lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, eu vou ler para você esse texto aqui. O apóstolo João foi a ele revelado aonde estavam as almas dos que morreram. Ele diz assim, e havendo aberto o quinto selo, vi, João está falando aqui, está revelando, está testemunhando o que ele viu. Ele diz, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Observe, as almas dos que foram mortos. Então logo, quem morre não fica na inexistência, a alma permanece viva. Deu para você entender? Então, a pergunta foi, que me fizeram?
Depois que a pessoa morre, ela deixa de existir, vai reencarnar ou fica vagando nesse mundo? Ela não deixa de existir, ela continua existindo. A alma não morre, você viu aqui agora. O próprio Jesus falando, a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina isso. Lá em Lucas capítulo 16, versículo 13 ao 31, muito conhecido esse fato que Jesus narrou, que não é uma parábola, é um fato, eu sempre faço questão de enfatizar isso, de explicar isso. Não é uma parábola, é um fato. Jesus como Deus, só Jesus tinha condições de dar um testemunho desse, de narrar um fato desse na eternidade. Ele na eternidade, ele ali estava narrando, porque ele é Deus, ele conhece que está na eternidade. E ele dá um relato da vida de dois homens que estavam vivos aqui nesta terra, que era o homem rico e Lázaro, que era o pobre. Um tinha uma vida esplêndida, regalada, outro tinha uma vida miserável, no sentido financeiro, não tinha condições financeiras boas. Até porque essa questão do financeiro, da prosperidade financeira, é uma questão que Jesus ali combateu isso com essa orientação. Porque a ideia dos fariseus é como a ideia de hoje, das pessoas hoje, de que quando uma pessoa está bem, prosperamente, no lado material, é um sinal de que Deus está abençoando ela. Não é não. É um sinal de que Deus está na vida dela. E se uma pessoa estiver mal, financeiramente, é um sinal de que está sendo amaldiçoada por Deus, de que Deus não está honrando, não está abençoando. Os fariseus tinham essa ideia. E Jesus justamente dá esse texto e diz que tinha um muito rico e um pobre. Todos dois. Jesus narra a situação dos dois. Um vivia uma vida com todos os prazeres que ele poderia ter no mundo, com uma condição financeira muito boa, com uma vida esplêndida, e o outro vivia numa situação limitada, necessitada, não tinha condições espirituais, não tinha uma vida boa financeira, não era próspero financeiramente como hoje se prega essa doutrina. Mas Jesus agora começa a narrar também o fato da morte dos dois. Ele diz que os dois morreram. E Jesus agora narra e mostra o destino de cada um. Porque isso é uma verdade bíblica aqui, irmãos. Existem dois destinos eternos. E as pessoas seguem para um desses dois. E Jesus disse que o rico foi para o Hades, inferno, lugar de tormento, lugar de juízo, para o homem receber a consequência da sua escolha enquanto estava vivo. Mas o pobre, ele foi para o seio de Abraão, lugar de descanso, de repouso. E Jesus narra esse fato, para você ver que a alma não morre e a pessoa, ela não fica inconsciente. Porque o homem rico estava consciente lá na eternidade, tanto é que ele clamou o socorro de Deus naquele momento, mas não adianta mais. Por isso que você tem que clamar o socorro do Senhor enquanto está vivo. Porque depois que morre não adianta mais clamar o socorro do Senhor. Receberá a ira de Deus. Então, você vê que ele estava consciente, então a alma não morre. Você está aprendendo isso, é muito importante você aprender dentro dessa pergunta que foi feita aqui para mim, evangelista Wellington Ramos, respondendo as suas perguntas. Quem morre deixa de existir, reencarna ou fica vagando nesse mundo? Eu quero dizer a você também que Jesus não ensinou reencarnação. A Bíblia fala de ressurreição. É diferente de reencarnação. Você não vai voltar a viver neste mundo em outro corpo. Você vai ressuscitar ou para a vida eterna ou para a condenação eterna. Mas você vai ressuscitar no último dia, não para viver mais nesse mundo, para receber de Deus o galardão, ou da justiça ou da injustiça. Então essa doutrina da reencarnação é uma doutrina satânica, maldita, aonde quem está lá falando com as pessoas, mostrando o seu espírito dos falecidos, não é os espíritos dos falecidos. São demônios enganando as pessoas que vão atrás dessa doutrina. As pessoas estão lá conversando com os espíritos malignos, enganadores, pensando que estão conversando com seus parentes que já foram, que já partiram. Então, os espíritos que estão aqui neste mundo, perturbando as pessoas, destruindo a vida das pessoas, não são os espíritos de quem morreu. São os espíritos das trevas, enganadores, demônios mesmo, que está perturbando a humanidade, que está enganando o povo e levando o povo a matar, a viver essa miséria que a humanidade está vivendo, essa monstruosidade de ação humana terrível. Então você foi orientado. Saiba disso, creia na palavra, os princípios de Deus para você conhecer a verdade é a palavra dele. Examine o que você está sendo ensinado, se a palavra realmente mostra isso para você. E se você tiver mais perguntas, faça a sua pergunta ao evangelista Wellington Ramos e ele lhe responderá. Que Deus continue te abençoando em nome